desenvolver, sabe? Ainda olhando para talvez essa startup que está começando, ou esse empreendedor que tem ali seu pequeno negócio com alguns funcionários, como desenvolver uma política prática, efetiva para dentro da minha empresa, sabe? Eu acho que isso talvez esse start é difícil para muito empreendedor entender por não ter a base da psicologia ou não ter ali a base de recursos humanos. Quais dicas práticas você daria para ele começar a desenvolver essa diversidade dentro da empresa, Dandara? Não sei se é uma pergunta que faça sentido. Não, faz muito sentido, assim. Eu sei que isso é um pouco distante da realidade, né, de hoje em dia, mas eu acho que ter todos os grupos representados dentro da empresa é a minha sugestão, sabe? Tem alguns momentos em que, sei lá, já aconteceu de conhecer pequenos negócios, que se diziam muito diversos. E aí, quando você ia ver, ele se dizia muito diverso porque a maioria da equipe era mulher. E aí, beleza, tem uma diversidade de gênero ali. Mas, assim, eram mulheres brancas, de classe média alta, mulheres sem deficiência, mulheres todas brasileiras, mulheres todas heterossexuais, sabe? Então, e daí vem a coisa da interseccionalidade, né? Quando a gente não percebe que a gente precisa ter dentro de casa, entre aspas, diferentes experiências representadas, diferentes mundos representados, diferentes conhecimentos, formas de pensar e viver no mundo, a gente não é diverso, porque o mundo ele é plural, né? Então, quando falta uma dessas experiências, a diversidade ela não está ali, né? Não está garantida, ela não está necessariamente dada, assim. Não é porque você tem um grupo representado que, pronto, você pode se dizer diverso, sabe? Então, acho que para pequenos negócios é ter em mente que quanto mais diversa essa equipe, né, que inclusive está ali construindo o empreendimento, iniciando esse processo, quanto mais essa equipe puder ser diversa, melhor, assim, porque o potencial de alcance desse produto que esteja sendo desenvolvido, desse serviço que esteja sendo desenvolvido, desse negócio que seja, ele vai estar muito, muito maior por ter diversidade na equipe, sabe? Eu acho que também, assim, não sei se é um cenário, quando a gente fala de empresas pequenas, né, a gente está falando de empresas pequenas de, talvez, alguma franquia, uma pequena empresa de tecnologia, né? Porque, não sei se é uma opinião errada, Dandara, acho que dentro, digamos assim, da classe, entre aspas, trabalhadora, essa diversidade já tem que acontecer, entre aspas, porque é um emprego, entre aspas, que muitas vezes a maior parte não quer, né? Então, por exemplo, se a gente vai num estoque, num mercado, algo assim, infelizmente acaba sendo muitas vezes o cenário em que a pessoa acaba se encaixando. Eu vou até, se você achar legal, por permitir, eu vou compartilhar até uma visão minha, assim, eu sou morador da Zona Norte do Rio, do subúrbio. Morei, assim, da minha infância para adolescente em comunidade no Rio. Uma coisa que muito me incomodava em projetos que vinham pensando na inclusão era quando fazia algum projeto em que o curso para preparar esse jovem, esse adolescente para um mundo, preparava ele para ser marceneiro, para ser eletricista, sabe? Nada contra, são profissões fundamentais para a sociedade, mas me incomodava que muitas vezes, infelizmente, a referência desse jovem ali que queria ser incluído era, infelizmente, um traficante, por exemplo, que tinha dinheiro, que muitas vezes era o que ele queria. Eu acho que a gente está perdendo um momento, uma oportunidade de incluir os jovens aonde eles querem, né? Onde pode dar o salto de nível social de carreira, ser profissional de marketing, de tecnologia, fazer esse jovem entender que ele pode estar aonde ele quiser estar, não só no trabalho braçal, né, Dandara? Total, Renato. Eu acho que esse ponto ele é muito importante, né? Porque hoje em dia, quando a gente vai ver, inclusive, a distribuição da diversidade na empresa, a gente precisa analisar aonde essa diversidade está, porque não é só que grupos estão representados, é aonde esses grupos estão representados, sabe? Então, esse ponto ele é fundamental, porque diversidade não é isso de você contratar várias pessoas negras para trabalhar em cargos operacionais, entende?
Diversidade é você entender que aquela experiência, aquele conhecimento, ele é muito relevante, inclusive para as tomadas de decisão, para a liderança, para a representatividade, para a estratégia de negócio da empresa. Então, a diversidade ela precisa estar em toda aquela pirâmide, né? E não só numa base operacional, né? Mesmo entendendo que... E aí, às vezes, o argumento das empresas mas essas pessoas não têm a qualificação que a gente precisa para um nível X. Bom, então capacite essas pessoas, porque elas precisam estar lá, sabe? E você precisa considerar o conhecimento que ela já tem. De repente, essa pessoa não tem o inglês, mas ela tem toda uma experiência de vida que vai ser muito enriquecedora para aquele cargo. E quando a gente tenta encaixar as pessoas em cargos, né? Eu sei que essa é a realidade e é difícil a gente pensar em outras alternativas para isso, mas quando a gente desconsidera que aquela pessoa é uma pessoa com toda uma história, com todo um conhecimento acumulado, com toda uma experiência de vida, e a gente encaixa ela dentro de uma expectativa para uma função, a gente está perdendo muito. Né? Porque tem coisas que a gente nem imagina que talvez sejam enriquecedoras para um cargo, para uma experiência, para o desenvolvimento de uma função que aquela pessoa poderia estar realizando e não está, né? Porque a gente criou um modelinho que ela tem que caber. Então, esse é um grande problema, de fato, né? E eu acho que as empresas elas precisam se implicar ativamente na redução dessa desigualdade. Sabe? Então, realmente é um conhecimento muito necessário, então paga para essa pessoa estudar o inglês, paga para essa pessoa fazer o curso de formação. Então, investe nessa pessoa, né? Não espera que ela chegue ali pronta, sabe? Porque essa pessoa está partindo de um ponto muito desfavorecido. Entende? E aí, quando a gente não entende as questões sociais, a gente ignora completamente isso e fala, mas não fez porque não quis. Não. Não é bem assim. Que a gente possa, infelizmente, assim, é difícil falar isso do Brasil, que a gente está sempre tentando remediar o que deveria estar remediando há muito tempo, né, corrigindo, que a gente possa, de alguma forma, como sociedade, que a base da educação dê um ponto de partida similar para todos, né, que eu acho que para que chegue em algum ponto, talvez a gente converse daqui a 10, 15, 20 anos, a gente possa bater esse papo de novo, mas sem estar falando de que a empresa tem que contratar por diversidade, que isso seria algo natural, que esse, digamos, merecimento, entre aspas, né, que diz, que possa acontecer porque todo mundo tem um ponto de partida parecido, né, Dandara? Total. Assim, teve até uma vez que eu falei numa entrevista com uma pessoa, eu falei, bom, meu sonho é estar trabalhando aqui para não precisar mais trabalhar com isso futuramente, assim. Porque a questão da inclusão não é privilegiar um grupo, né? A questão de vagas afirmativas, das cotas, não é a gente beneficiar um grupo e facilitar a entrada dessas pessoas. É isso que você falou, assim. É a gente tentar minimizar o abismo de desigualdade que essas pessoas enfrentam, né? Entender que todo o nosso passado, toda a história do nosso país, ele deixou enormes marcas, e que não é sobre uma pessoa não ter capacidade de estar em determinado cargo, numa determinada posição, desempenhar um determinado saber, né? É sobre essa pessoa não ter tido oportunidade de acesso, né? E que outras várias pessoas que são privilegiadas têm. Então, é uma disputa muito injusta. Então, eu acho que é isso, assim. Teve até uma vez que eu estava falando com uma pessoa e era um homem negro, ele se inscreveu para uma vaga afirmativa e aí eu sempre pergunto, assim, como é que é para a pessoa se inscrever num processo seletivo afirmativo? Porque eu sei que a gente tem toda uma polêmica ao redor disso ainda aqui no Brasil. E ele falou, olha, eu confesso que eu fico meio em dúvida, assim, porque é quase como se eu estivesse afirmando que eu não tenho capacidade de concorrer a essa vaga com todas as outras pessoas. Eu falei, então, mas não é sobre isso, né? E aí um ponto que eu acho que é fundamental entender, inclusive falando de psicologia, né, sobre esse entendimento que combina em essas diferentes áreas, é que, além de toda a questão social, né, que as pessoas de grupos de diversidade, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, elas enfrentam, ainda existe uma grande barreira
que é a barreira dos vieses inconscientes, que a gente chama, né? Que é aquela forma como a pessoa que está ali do outro lado, a pessoa recrutadora ou a pessoa que é gestora daquela vaga, ela carrega consigo todo o estereótipo, sabe? Então, muitos preconceitos, muitos estereótipos, muitas tendências que são inconscientes e que não percebe que está sendo preconceituoso, não percebe que está sendo influenciado por aquilo. Então, eu posso ser uma pessoa super... não, porque para mim, humanas, né? Para mim é todo mundo igual, eu não vejo raça. Mas assim, vê sim, a gente é bombardeado por, sabe, mensagens que relacionam, sei lá, homens negros a ladrão, a segurança, a cargos, sabe? Então, isso já existem, assim, alguns... Um vídeo que eu recomendo muito é o racismo institucional. E ele mostra nesse vídeo que ele mostra as mesmas fotos, só que em umas fotos as pessoas são brancas e em outras fotos as pessoas são negras e elas estão fazendo a mesma coisa, assim, tá na mesma posição, fazendo a mesma coisa. E aí, nesse vídeo, eu vou dar um spoiler, mas eu recomendo que vocês vejam, mesmo assim, quando o pesquisador, né, ele mostra ali um homem branco correndo, as pessoas falam, esse homem tá atrasado. Quando ele mostra um homem negro correndo, as pessoas falam, esse homem é ladrão. Quando as pessoas mostram a imagem de um homem branco de terno, as pessoas falam, esse homem é um executivo, ele é um CEO. E quando eles mostram a figura de um homem negro de terno, eles falam, esse cara é um segurança. Aí entende, assim, quando mostra uma mulher branca cuidando da casa, essa mulher, ela tá cuidando da casa dela. Quando mostra uma mulher negra, essa mulher é faxineira, diarista. Então é muito importante a gente entender que mesmo que a gente não queira, a gente carrega preconceito, né? A gente carrega estereótipo, a gente carrega tendências que reproduzem a injustiça. Então, além de todas essas questões sociais que já existem dos pontos de partida diferentes, tem o fato de que quando a pessoa chega lá para ser entrevistada, a imagem dela já vai provocar uma percepção que pode desfavorecer essa pessoa no processo seletivo, sabe? Então, é isso, assim, é uma questão complexa.